Correio Esportivo no ar! Correio Esportivo número 13, chegamos à 13ª edição desse programa que eu tanto amo de fazer. Eu sinto saudade quando chega segunda-feira, tem que esperar até sexta para gravar de novo, para conversar com você sobre os esportes. Correio Esportivo, então, chegou a hora, né? Mais uma gravação para matarmos a saudade, eu poder passar tudo que eu coletei de informação para você nessa sexta-feira. Muito boa noite para você, amigo e amiga que acompanha e que gosta do Correio Esportivo. Hoje nós vamos falar então de boxe e taekwondo, que foram os esportes que mais bombaram em 2025, foram os esportes que ficaram mais em alta no ano passado. Vamos falar de Messi, vamos falar de mercado da bola, claro, né? Aí essa fase final de mercado da bola antes que comecem as competições. Tem competição regional que já começou. E nós vamos falar, claro, mais um pouquinho, mais uma vez, de mercado da bola, vamos falar de convocação, né? Vamos falar, claro, da Copinha, que tá bombando, tá em fase, né, final a fase de grupos tá chegando ao final, já tem time classificado para a fase mata-mata, e vamos falar dos regionais, né, de alguns do Campeonato Paranaense que já começou, e vamos falar dessa expectativa pelo início do Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho também, que começam nesse final de semana. Vamos lá então começar de fato essa 13ª edição do Correio Esportivo, começando então falando de boxe e taekwondo. Vocês sabiam que esses foram os dois esportes que terminaram em 2025 mais em alta? Pois é. Nessa montanha russa que é o esporte brasileiro, né? 2025 terminou com mais altos do que baixos. O boxe e o taekwondo, com 4 medalhas cada um em campeonatos mundiais, foram os destaques de 2025. E o judô, com 2 medalhas também no mundial, manteve a tradição em medalhas, mesmo com a ausência de algumas estrelas. Atletismo, vôlei de praia, gente, também fizeram seus papéis e conquistaram medalhas. E o surf e o skate também se mantiveram no topo. Então, todos esses esportes aí foram os esportes que mais bombaram em 2025, né? Ó, boxe, taekwondo ganhando medalha mundial, o judô também mantendo a sua tradição, atletismo, vôlei de praia, surf, skate. Quem deixou a desejar, quem decepcionou no ano passado em termos de esporte nacional aí foi a vela e a natação. Nós que já tivemos aí, né, o Gustavo Borges, teve o César Cielo, que bombaram tanto em anos passados, em outras épocas. Natação vivendo aí um momento, né, uma certa era de baixa em 2025. Mas achei muito interessante essa informação e trazer para você, né, o boxe e o taekwondo, sobretudo aí, né, juntamente com outros esportes, foram os esportes que mais bombaram em 2025. E você gosta de boxe? Gosta de artes marciais como um todo? Qual que é a sua preferida? Conta aqui para mim no Correio Esportivo. Vamos prosseguir então com os assuntos do programa de hoje. Como vocês já viram, tá recheado. E vamos falar agora do Lionel Messi. Vocês sabem o que o Lionel Messi afirmou, né, em entrevista muito recente? Ele falou que já tem planos para quando se aposentar do futebol. Olha aí, os fãs do Messi, né, não querem nem saber ainda disso, querem nem pensar, né, de não ver mais o seu ídolo jogando futebol, desfilando o seu talento aí pelos gramados agora mais especificamente dos Estados Unidos, mas gramados mundo afora, né? E ele já tá aí com planos, né, bem desenhados, né, para quando ele se aposentar. O craque argentino afirmou que não se vê como técnico e revelou que pretende ter o seu próprio clube e construí-lo do zero. Olha que interessante. Ele deu até uma frase muito, né, bonita nessa entrevista, falou, ó: eu não me vejo como um técnico. Eu até gosto da ideia, mas eu gosto de ser um proprietário. Eu quero ter meu próprio clube, começar do zero e torná-lo grande. Poder dar às crianças a oportunidade para se desenvolver e alcançar algo importante. Se eu tivesse que escolher, isso me empolgaria mais, disse o Messi, então, em entrevista ao canal argentino Luso TV. Tá, então, o Messi já dando detalhes, né, do sonho dele, do que ele almeja, do que ele gostaria de fazer quando deixasse de ser jogador. E, segundo a entrevista que ele deu, ele tem bastante interesse em construir de ter o seu próprio clube, né, de fundar um clube. A ideia de ser técnico não agrada muito ao argentino, mas é muito nobre, né, a motivação dele. Ele falou aqui que quer ter um clube, começar do zero,
para que ele possa dar oportunidade para as crianças, né? Tem uma oportunidade de se desenvolver. Acredito que está querendo devolver um pouco do que ele provavelmente deve ter recebido quando criança, né? Muito legal essa afirmação do Messi, né? Esse sonho dele. Vamos aguardar e ver se o Messi vai ser aí quem sabe? Será que nessa era das SAFs o Messi futuramente vai ser o dono de uma SAF, vai fundar um clube? Vamos ver quando o Lionel se aposentar. Agora, mercado da bola. Vamos falar das últimas negociações do mundo do futebol. Tá ela aqui. Vamos falar do mercado dela, o mercado da bola. Então, quem será que tá chegando, que tá saindo? Quais serão aí as últimas novidades de transações, de negociações, de sondagens e especulações dos clubes brasileiros? A gente começa falando lá de Minas Gerais, o Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou a contratação do Chico da Costa, um atacante de 30 anos que pertence ao Cerro Porteño. Jogou aí a última temporada pelo Mirassol. O Chico chega em Belo Horizonte. Muito em breve vai assinar um contrato, então, até o final de 2027. Provavelmente aí até amanhã. O Chico, ou mais tardar domingo, deve estar chegando já ao Cruzeiro. Vai assinar o contrato até o final do ano que vem. Agora vamos vir aqui para São Paulo, né? Ou lá para São Paulo, nosso vizinho aqui, estado vizinho. Começando a falar do Palmeiras, olha. Palmeiras também com um final de semana agitado aí, ó. O Palmeiras abriu conversas para contratar o Almada, cara. Um cara aí, um argentino muito bom de bola, jogou pelo Botafogo, posso falar como torcedor, o Almada é craque, joga demais. E o Palmeiras está super interessado nele, ele que está defendendo atualmente o Atlético de Madrid da Espanha. Além do Thiago Almada, o Palmeiras também está bastante interessado aí no John Arias, que defendeu o Fluminense até outro dia aí. Ele está atualmente no Wolverhampton da Inglaterra. E o Palmeiras então está interessado nesses dois jogadores para reforçar o seu elenco, para disputar aí, né? Estar nas cabeças em 2026 novamente, né? Novidade. Palmeiras sempre investindo pesado em grandes nomes para levantar taças, né? E o Grêmio está interessado, está sondando aí o Everton, o goleiro Everton. Conversou aí, né? Teve conversas com o Palmeiras através dos empresários do Everton para ver se leva o goleiro lá para Porto Alegre. O Palmeiras, porém, não foi procurado pelo clube gaúcho já de fato para negociar o goleiro e inclusive está incomodado com a postura do time e dos representantes do clube aí. Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo apresentou o Danielzinho, o goleiro Carlos Coronel, na manhã dessa sexta-feira. Foram apresentados então lá no Tricolor Paulista. E, paralelo a tudo isso, o São Paulo está interessado no Dória. Matheus Dória, zagueiro Dória, de 31 anos, estava no Atlas do México. O Dória também jogou no Botafogo, conheço ali de causa própria, né? Muitas partidas ali. O Dória jogou no time do Seedorf. Eu vi muitas partidas do Dória, acompanhei como torcedor, também foi um zagueiro muito bom, era um jovem ali revelado da base, foi muito bem no Botafogo ali em 2013, por aí, 2014, e o São Paulo então tá encaminhando a contratação do Dória. Agora vamos falar do Santos. O Santos está encaminhando a contratação aí do Gabriel Menino, do Atlético Mineiro, um meio-campista, empréstimo até o final de 2026. E o Santos, que vai estrear no Campeonato Paulista amanhã, pode ter até 6 desfalques na estreia. Rapaz, DM cheio lá na Baixada Santista, hein? 3 baixas dessas 6, 3 já estão confirmadas, que é o Neymar, o Gabriel Bontempo e o Tiquinho Soares. Então, a gente vai falar de Campeonato Paulista daqui a pouco, vamos falar dessa primeira rodada, né? Que dia, que hora que joga, contra quem. Mas o Santos, então, que vai estrear amanhã às 16 horas... já tem aí 3 baixas certas para essa estreia, podendo ter mais 3 ainda. Agora Corinthians, falar do Corinthians, o zagueiro Gabriel Paulista desembarcou em São Paulo hoje e vai passar por exames médicos para poder fechar com o timão. E o Corinthians recebeu uma proposta de 22 milhões de euros pelo Yuri Alberto, proposta da Lazio, pelo atacante, que foi aí, né, tipo, um nome forte nesse ano de 2025, fez gol aí nas finais da Copa do Brasil,
mas o Corinthians vê o valor muito abaixo do que o clube deseja para vender o jogador. Então a Lazio está interessada no Yuri Alberto, mas esse valor aí de 140 milhões, ou melhor, de 22 milhões de euros, que é cerca de 140 milhões de reais, da Lazio, não agradou, não interessa muito o Corinthians não, pelo Yuri Alberto. Então, a princípio, o Corinthians segurando o atacante aí. Agora vamos para o Rio de Janeiro, vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo vendeu o meia Vitor Hugo para o Galo, e agora à tarde, na tarde dessa sexta-feira, apresentou o zagueiro Vitão, que veio do Internacional, né, que foi do Internacional lá para o Flamengo. O Saul, meia Saul, passou por cirurgia no calcanhar hoje lá na Espanha e tem um prazo de recuperação aí entre 2 a 3 meses. Então essas são as notícias mais recentes aí do Flamengo. Agora vamos falar do Fluminense. O diretor de futebol do Fluminense, ele está buscando, afirmou aí em entrevista também, está buscando por zagueiro e ainda tem esperança em conseguir levar o Hulk do Atlético Mineiro lá para o Tricolor. O diretor de futebol também, nessa entrevista, deu detalhe de outras negociações, como o interesse em repatriar o zagueiro Nino, e cravou a permanência do Freitas para essa temporada. Então essas também são as notícias aí mais quentes do Fluminense no momento. O diretor de futebol interessado em zagueiro, está tentando trazer o Nino de volta, tem esperança ainda em levar o Hulk para as Laranjeiras, vamos ver o que vai dar tudo isso. Agora falando do Vasco, o Vasco acertou a contratação também do zagueiro, né? Falando aí de zagueiro Alan Saldívia, de 23 anos. Após algumas negociações que se arrastaram pelas últimas semanas, o clube, enfim, conseguiu chegar a um acordo lá com o Colo-Colo do Chile. Então levou o zagueiro Alan Saldívia para a Barreira, para o clube da Cruz de Malta. E o Cerro Porteño está interessado, rapaz, no centroavante Verratti, de 37 anos, o Verratti, que é um dos nomes mais fortes do Vasco. O Cerro Porteño está interessado nesse atleta. E segundo o diretor de futebol do Vasco, o Cerro Porteño abriu negociação já pelo Verratti. Você, torcedor vascaíno, ficou apreensivo com essa notícia? Gostaria que o Verratti continuasse aí no Vasco? Ó. A diretoria do clube paraguaio lá do Cerro Porteño, no entanto, entende que a negociação é difícil pelo alto salário do atacante, né? E pela forte identificação do Pirata, como ele é conhecido, com o Vasco. Então, se você, torcedor vascaíno, está nervoso, está apreensivo com a possível saída do Verratti lá para o Paraguai, parece que não vai ser tão fácil assim tirá-lo do Vasco da Gama. Agora vamos falar do Botafogo. No Botafogo, as coisas, gente do céu, tá difícil, hein? Agora já deixando o lado comentarista, né, e sendo torcedor. O negócio é o seguinte, ó. O Andrew não vai ser mais goleiro do Botafogo. Eu noticiei isso aqui, acho que foi na última edição do Correio Esportivo. Tava tudo certo, desandou. Ele que já tinha dado declaração de que era um sonho de voltar pro Botafogo e tal. O goleiro que tá lá em Portugal, no Gil Vicente. Ó. As negociações entre o Botafogo e o staff do jogador foram encerradas oficialmente hoje. A reviravolta acontece, então, dias depois do goleiro, inclusive, aceitar a proposta do Glorioso e o projeto ter sido apresentado a ele. O goleiro é alvo do Flamengo, que já formalizou proposta ao Gil Vicente. O Kadir, que é um jovem atacante panamenho, que joga no Botafogo, foi convocado pelo Panamá e vai defender a seleção principal pela primeira vez. Ele foi destaque na reta final do Brasileirão, fez gol lá na vitória contra o Sport no Newton Santos, e tá defendendo o Botafogo na Copinha que também a gente vai falar daqui a pouco. Agora, paralela a todas essas notícias do Botafogo, vou aproveitar para fazer aqui, né, um comentário mais incisivo sobre todos esses bastidores do Botafogo que tá conturbado. O Textor tá fazendo besteira atrás de besteira, já não é mais tão amado assim, a gente deve muito ao Textor, né? Tem toda a gratidão por ele ter salvado o Botafogo do buraco em 2022, mas sendo bem franco, né, e bem contundente, o Textor tá deixando o Botafogo numa situação horrorosa. Tem o lance aí da Transferban que tem que ser resolvido. Enfim, o Textor não é mais esse queridinho todo. Tem muito torcedor querendo que ele vaze do Botafogo. E essa situação, por exemplo, do Andrew agora, do goleiro que já era tido como certo e não vem mais, é apenas uma das situações que está fazendo a torcida ficar aí bastante revoltada contra o Textor. Vamos ver, o Botafogo já começa 2026
errando muita coisa no planejamento, assim como foi em 2025. Agora vamos falar do Furacão, vamos vir aqui para o Paraná. O Atlético Paranaense começou 2026 com vitória no Campeonato Paranaense. Então, o campeonato, como eu disse no início, que já começou. O time de aspirantes venceu o Andraus. A gente vai falar mais também de Campeonato Paranaense daqui a pouquinho, mas já adiantando, ó, o Furacão estreou com vitória na noite de quinta, 2-1. Apesar do time de aspirantes aí tomar um susto, mas mostrou bom comportamento e conseguiu a primeira vitória em 2026. Ó. O Atlético Paranaense vai jogar já domingo pela segunda rodada do Paranaense. A gente vai falar mais detalhes daqui a pouco. Agora, falando do rival, o Coxa, ó, o Coritiba apresentou hoje o técnico Fernando Seabra. Foi contratado então para comandar o time no ano do retorno à elite do futebol. Então, com certeza, o grande projeto do Coritiba para 2026 é retornar à elite. E contratou então o Fernando Seabra para ver se lidera, né, se leva o Coxa Branca, ou traz, né, o Coxa Branca de volta à Série A para 2027. A gente vai falar então mais de Coritiba daqui a pouco também, quando falarmos da primeira rodada do Paranaense. Ainda mercado da bola, falando em mercado, hoje temos a decoração até chuteira, né, para deixar esse estúdio mais futebolístico do que nunca. Tava aqui, dei uma olhadinha para ela e falei, poxa vida, eu não posso passar a edição sem convidá-lo a conferir a chuteira que está decorando aqui o cenário desse Correio Esportivo dessa sexta-feira. Mas seguindo então com o mercado da bola internacional agora, vamos para o Rio Grande do Sul aqui, no nosso sul do Brasil. Internacional anunciou o acerto com o meio Paulinho de Paula, que estava sem clube desde a saída do Vasco no final do ano passado. O jogador é o primeiro reforço do Inter para essa temporada. E tem clube da China lá, o Liaoning Tieren, que está em vias de tirar o atacante Vitinho do Inter. A equipe aumentou os valores nos últimos dias e chegou aos números pedidos pelo jogador para o clube chinês. Então, você, torcedor colorado, o que você está achando dessa saída iminente aí do Vitinho para a China? Não sei se é um jogador querido pela torcida, se é um jogador aí que estão dando graças a Deus, que está indo embora. Conta para mim aí nos comentários. Ó, e o Inter, ainda falando do Vitinho, o Inter não está fazendo nenhum movimento para renovar com o atleta. Então, acredito que é um jogador que ou não foi muito utilizado, ou nas vezes que teve a oportunidade não aproveitou elas muito bem. Então, o Vitinho está bem provavelmente indo para a China defender aí o Liaoning Tieren. Agora vamos falar da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está em fases aí de definição. Já tem time classificado para a fase mata-mata, já tem time eliminado e tem time que está dependendo aí, né, de vencer no último jogo, na terceira partida da fase de grupo, ou torcer para um outro tropeçar, enfim. Mas vamos falar então da Copinha agora. Vamos dar para essa câmera aqui. Copa São Paulo, ó. O Corinthians, Timão. Corinthians está em segundo no grupo 8, tá com 4 pontos, empatou em 0-0 com o Luverdense na terça e começou o seu terceiro jogo, sua terceira partida agora, 18h15, contra o líder 15 de Jaú. O líder então do grupo 8, Corinthians, empatou o segundo jogo e tá jogando agora, vamos ver. Provavelmente vamos trazer o resultado e comentários aí um pouco sobre esse jogo do Corinthians que está acontecendo contra o 15 de Jaú, jogo do líder contra o Timão. O Vasco é vice-líder no grupo 12, o Vasco perdeu para o Guanabara City na terça-feira por 3-1 e joga agora também às 19h30 contra o eliminado I9, o Vasco, que tem 3 pontos. O Vasco então tá nessa regra que eu falei, ó, tá aí precisando vencer e provavelmente precisando torcer por tropeço para poder prosseguir na Copinha, Juventude aí do Cruz Maltino. O São Paulo é líder no grupo 19, venceu por 2-0 o Independente na quarta-feira e joga amanhã, sábado, 18h30 contra o Real Soccer. O São Paulo tá com 6 pontos. O Santos é líder no grupo 16, perdeu
pro União Cacoalense na quarta-feira por 2-1 e joga amanhã às 11 horas da manhã contra o São Carlense. O Santos é líder do grupo 16 com 6 pontos também. Botafogo. O Botafogo é líder no grupo 22 com 6 pontos também, né? Venceu as 2 primeiras rodadas, venceu o último jogo na quarta-feira por 1-0 contra o Estrela de Março. E o Botafogo joga amanhã às 19 horas contra o Taubaté e também está meio encaminhada a sua classificação para a fase mata-mata da Copinha. Fluminense é líder no grupo 25 com 6 pontos, venceu por 1-0 o Brasiliense ontem e joga domingo 11 da manhã contra o Esfera. E para fechar aí, né, alguns clubes aqui do nosso Sudeste, principalmente, né, o Sudeste aqui, São Paulo, Corinthians, Santos, alguns times do Rio, um apanhado de alguns clubes, né, como eu disse, a Copinha tem muito time. Se eu fosse ficar falando aqui da última rodada de todo mundo, ia ficar até amanhã. Mas para fechar então alguns clubes selecionados aqui, para informar vocês, o Palmeiras é líder no grupo 27, com 6 pontos também, goleou, massacrou, acabou com o Batalhão, venceu por 9-0, jogo que foi ontem, e joga domingo 11 da manhã contra o Remo do Pará. Agora nós vamos aqui saber então quais são as equipes classificadas para o mata-mata da Copinha já. Agora abranger mais equipes. No grupo 2, o Grêmio e o Votuporanguense já estão classificados para o mata-mata. No grupo 4, Sport Mirassol, Ceará e Grêmio Prudente no grupo 6. O 15 de Jaú, que vai pegar o Corinthians, como eu falei, já está classificado no grupo 8. Grupo 9, o Bahia e o Inter de Limeira já estão classificados. No grupo 11, o Botafogo de São Paulo. No grupo 12, o Guanabara City, que venceu o Vasco. No grupo 13, o Cruzeiro e Francana já estão classificados. Grupo 14, Ponte Preta e Meia-Noite. Grupo 15, Ferroviária. Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo, Portuguesa, Fortaleza e União Mogi, Ituano, Palmeiras, Atlético Mineiro e Retrô. Todos esses times já estão classificados para a fase mata-mata da Copinha, que também começa muito em breve, provavelmente já no meio de semana que vem. E é claro que a gente vai estar trazendo informações da fase mata-mata da Copinha na semana que vem, no próximo Correio Esportivo. E agora, para fechar mais essa edição desse programa sensacional de esportes aqui do Grupo Correio, para fechar, vamos falar então dos estaduais. Vamos falar aqui do Campeonato Paranaense, que já começou, e do Campeonato Paulista e do Gaúcho, que começam nesse final de semana. Temos aí outros estaduais também para começar, então a gente vai, conforme eles vão começando, a gente vai trazendo aqui no Correio Esportivo. Ó. No Campeonato Paranaense, vamos achar aqui, ó, que começou na quarta-feira agora, anteontem, o Coritiba, rapaz, tropeçou. Olha só, hein? Que surpresa. Foz do Iguaçu venceu o Coritiba fora de casa quarta-feira por 3-2. Isso já, né, equipe principal, não é Copinha, já é a equipe principal, profissional. Coritiba perdendo, tropeçando na estreia em casa pro Foz do Iguaçu por 3-2. E na quinta-feira, ontem, o Atlético Paranaense venceu fora de casa o Andraus. Então, Coritiba estreia com tropeço, o Furacão já começou vencendo fora de casa, garantindo os primeiros 3 pontos. Então, o Campeonato Paranaense já está rolando. E, segunda rodada, ó, o Coritiba joga amanhã contra o Londrina, 18h30. E o Atlético Paranaense vai jogar fora de casa contra o Cianorte no domingo, às 17h30. E nós vamos falar sobre os 2 grandes aí do Paraná na semana que vem, sobre a segunda rodada do Campeonato Paranaense. Agora vamos ali para São Paulo, o Campeonato Paulista que começa então amanhã, passando aí pelos times de maiores expressão então do futebol paulista, né? O Santos, olha, estreia amanhã às 16 horas contra o Novo Horizontino. A Portuguesa recebe em casa o Palmeiras às 20h30, os 2 jogos amanhã. No domingo, o Corinthians encara a Ponte Preta em casa às 16 horas e o Mirassol recebe o São Paulo às 20h30. Então, essa é a primeira rodada do Campeonato Paulista. E Campeonato Gaúcho,
O Juventude recebe o Ipiranga amanhã às 16 horas e o Grêmio vai encarar o Avenida fora de casa amanhã às 21h30. O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho domingo às 18 horas, recebendo no Beira-Rio o Novo Hamburgo. Esse foi o Correio Esportivo número 13, agradecendo desde já a sua audiência, a sua participação. Hoje falamos aí de boxe, taekwondo, falamos do Messi, mercado da bola, convocação do Kadir lá, o jovem atacante do Botafogo. Te atualizamos aqui sobre a fase atual da Copinha, os jogos que estão acontecendo, que vão acontecer, fase final da fase de grupo já, nos preparando para o mata-mata, e falamos do primeira rodada do Campeonato Paranaense e o Campeonato Paulista e o Campeonato Gaúcho que vão começar amanhã. Eu te vejo na próxima segunda com mais um Correio Esportivo, com muito esporte para você como sempre. Bom final de semana, fiquem com Deus, tudo de bom. E nos vemos segunda-feira à noite com mais um Correio Esportivo, galera. Valeu, bom final de semana, até lá!